Bem-vindos à Ação Nerds, eu sou o João Gustavo e a partir de agora está começando mais um Caldeirão Nerd. E hoje o assunto é comédia. A comédia sempre esteve ligada ao cinema desde seu início e sempre foi um dos seus gêneros mais populares. Por isso, o Caldeirão Nerd gira a terra ao contrário e volta no tempo e traz até você os grandes astros da comédia de todos os tempos. Tudo isso agora no Caldeirão Nerd. No início do século XX, durante a segunda metade dos anos 10, nenhum comediante foi mais genial do que Roscoe Fed Arbuckle. Conhecido no Brasil como Chico Boia, não me perguntem por quê, Arbuckle tinha um estilo bem inocente, quase infantil. Seus filmes eram verdadeiros fenômenos de bilheteria. Para ter uma ideia, entre 1915 e 1920, todos os filmes de Arbuckle foram tremendos sucessos. Em 1920, Arbuckle ganhava aproximadamente 3 milhões de dólares, uma quantia exorbitante para a época. Infelizmente, em 1921, aconteceu um escândalo que acabou para sempre com a sua carreira. No dia 3 de setembro de 1921, Arbuckle estava numa festa num hotel na Califórnia, regado a muito álcool e drogas. Durante essa festa, Arbuckle foi envolvido no estupro e assassinato da jovem aspirante atriz Virginia Rape. Arbuckle foi preso, passou por 2 julgamentos e foi inocentado. Infelizmente, os jornais fizeram um tremendo circo com o caso. E esse foi o primeiro grande escândalo envolvendo uma estrela de Hollywood. Arbuckle nunca mais conseguiu retomar sua carreira e morreu em 1933, pobre e esquecido. Nos anos 20, o grande astro da comédia era Charlie Chaplin. Conhecido no Brasil como Carlitos, Chaplin começou ainda na década anterior, nos teatros do vaudeville. Aos poucos, ele foi refinando o seu estilo de comédia, deixando de lado a comédia pastelão e unindo drama e poesia à comédia. Em 1925, Chaplin lança Em Busca do Ouro, uma das maiores bilheterias da era muda do cinema. E associaria para sempre as características de seu personagem. O chapéu coco, o bigodinho e a bengala se tornariam um dos maiores símbolos do cinema de todos os tempos. O que pouca gente sabe é que Chaplin tinha um rival. Buster Keaton, o homem que nunca ria, rivalizava com Chaplin em bilheteria e também prestígio. Os filmes de Keaton sempre apresentavam as situações mais absurdas e ele nunca esboçava nenhuma reação em cena. Ele nunca sorria. Em 1927, Keaton dirige e atua no maravilhoso A General, um dos filmes mais sensacionais que eu já assisti na minha vida. Infelizmente, A General foi um tremendo fracasso e praticamente afundou a carreira de Keaton. No ano seguinte, em 1928, chegou o cinema falado e Keaton não se adaptou muito bem. E o que se viu foi o fim de uma das carreiras mais brilhantes da história do cinema. Keaton teria um último Canto de Cisne nos anos 50. Em 1952, ele participaria de Luzes à Ribalta, contracenando com seu antigo rival e amigo, Charlie Chaplin. Os anos 30 assistiram a chegada de Stan Laurel e Oliver Hardy, isso mesmo, o Gordo e o Magro. O Gordo e o Magro representa a antítese da diferença de humor. Nós temos a inocência e a pureza de Stan Laurel contrabalanceando com todo o ar genioso
e Bonachão, de Oliver Hardy. Em 1932, a dupla participa de Entrega a Domicílio, um curta-metragem sensacional que ganhou o Oscar, inclusive. E nesse curta-metragem fica bem claro que a diferença entre os dois é o que dava charme à dupla. Os anos 30 trouxeram ainda os diálogos de W.C. Fields. Surgido ainda nos anos 20 nos teatros de vaudeville, foi nos anos 30 que Fields encontrou o seu tom ideal. Ele sempre era aquele velho rabugento e mal-humorado que todos nós amamos odiar. Now, put it in a tumbler of water. Let it break these bones. Mas, sem dúvida alguma, a maior criação da comédia nos anos 30 foi mesmo os Irmãos Marx. Um quarteto que depois se tornou um trio, os Irmãos Marx têm filmes simplesmente sensacionais, dos quais eu destaco Uma Noite na Ópera, um dos filmes mais engraçados que eu já assisti na minha vida. E apesar de cada um dos membros ter o seu próprio estilo, é na figura de Groucho Marx que o grupo realmente encontrava o seu auge. Nos anos 40 surgia Abbott e Costello, uma dupla não muito conhecida aqui no Brasil. Abbott e Costello fez muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente depois que assinou um contrato milionário com os estúdios da Universal e produziram vários filmes encontrando os monstros do estúdio. Era muito comum nós vermos filmes como Abbott e Costello encontram Frankenstein ou Abbott e Costello encontram a Múmia. Put your shoulder to the head. Hold tight. Look there, Lieutenant. He can't get in here. Enquanto isso, aqui no Brasil, em 1945, estreava Não Adianta Chorar, dirigido por Watson Macedo. E esse foi o primeiro filme da dupla Oscarito e Grande Otelo, dupla nacional que fez muito sucesso nos anos 40 e principalmente nos anos 50, nas chanchadas da Atlântida. Na década de 50, nós vimos surgir os Três Patetas. Eles trouxeram o humor físico para o cinema e com eles valia tudo. Dedo no olho, tapa na cara, tudo era válido para tirar um sorriso da plateia. Now look what you did. You deflated it. No way. Enquanto isso, aqui no Brasil, em 1952, estreava Sai da Frente, o primeiro filme estrelado por Amácio Mazzaropi. O nosso eterno Jeca Tatu estreava nos anos 50 e Mazzaropi foi realmente um fenômeno. Para ter uma ideia, de 1952 até 1980, que foi quando saiu o seu último filme, todos os filmes de Mazzaropi, todos, sem exceção, foram um tremendo sucesso de bilheteria. Mazzaropi foi realmente um fenômeno. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu um lá no quintal de casa, esse patifou que não sobrou nem arma de mosquito. Nos anos 60, o grande nome da comédia foi Jerry Lewis. Surgido ainda na década anterior, quando formou uma dupla com o grande Jim Martin, foi nos anos 60 que Lewis produziu seus maiores clássicos. Em 63, ele dirigiu e atuou em O Professor Aloprado, um dos filmes mais anárquicos da história do cinema. Os anos 60 ainda tiveram espaço para o grande Peter Sellers, mais conhecido como Inspetor Clouseau na série A Pantera Cor-de-Rosa. Sellers se inspirava bastante em Buster Keaton. Seus filmes geralmente continham as situações mais absurdas e ele não sorria.
Ele tem filmes memoráveis, mas se eu puder destacar um, com certeza é Doutor Fantástico, dirigido por Stanley Kubrick. Chegamos a 1970 e eu destaco o genial Richard Pryor. Surgido nos palcos efervescentes do Harlem, Pryor era negro e fazia piadas sobre racismo. Para ter uma ideia do tamanho do seu impacto, basta dizer que comediantes como Eddie Murphy, Martin Lawrence ou Will Smith se influenciaram e muito por Richard Pryor. Os anos 70 viram também o surgimento de Gene Wilder. O humor de Wilder era mais inocente, mais corriqueiro. E ele participou de verdadeiros clássicos, como a primeira versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate e também O Pequeno Príncipe. E ele possui uma parceria incrível com outro gênio da comédia, Mel Brooks. Os dois fizeram Banzé no Oeste e o maravilhoso Jovem Frankenstein, que logo logo vai estar aqui no Caldeirão Nerd. O Wilder tem ainda um clássico dos anos 80. Ele dirigiu e atuou em A Dama de Vermelho com a linda e maravilhosa Kelly Lee Brock. O mais interessante é que nos anos 80, Wilder e Richard Pryor formaram uma dupla e fizeram vários filmes, dos quais eu destaco o maravilhoso e divertido Cegos, Surdos e Loucos. Enquanto isso, aqui no Brasil, nos anos 70, tivemos ainda a chegada de Os Trapalhões. Dedé, Didi, Mussum e Zacarias encantaram as plateias dos cinemas nos anos 70 e também nos anos 80. O grupo tem filmes memoráveis como Saltimbancos Trapalhões e Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Senhor, não querendo faltar com respeito, mas aquele bicho chamou o senhor de Manuel. João, esse é um dos meus nomes. Chegamos aos anos 80 com uma verdadeira constelação de comediantes, muitos deles em parte saídos do programa Saturday Night Live. O programa revelou vários astros como Chevy Chase, Steve Martin, Eddie Murphy, Tom Hanks, John Candy, Dan Aykroyd, John Belushi, Bruce Willis. Mas se eu pudesse destacar apenas um comediante, com certeza seria Bill Murray. Com seu jeito irônico e extremamente debochado, e ele sempre é referência nos filmes que participa. Não importa se os filmes têm efeitos especiais ou não, é o seu humor que sempre se sobressai. É só observar filmes como Os Caça-Fantasmas ou Os Fantasmas Contra-Atacam. Chegamos aos anos 90 e ele foi dominado por Jim Carrey. Inspirado pelas caretas de Jerry Lewis, Jim Carrey foi um fenômeno. Filmes como Ace Ventura, O Máscara e Debi Lloyd foram verdadeiros sucessos de bilheteria e alavancaram a carreira do astro, que dominou boa parte dos anos 90. Nos anos 90, tivemos ainda Robin Williams. Picture a man going on a journey beyond sight and sound. Surgido ainda nos anos 80, foi nos anos 90 que Williams refinou o seu estilo, com várias imitações e a metralhadora giratória, que lançava várias piadas por minuto. E chegamos aos anos 2000, e quer você goste ou não, a década foi dominada por Adam Sandler. Para se ter uma ideia da importância de Sandler, basta dizer que de 98 até 2008, quase todos os seus filmes foram sucesso de bilheteria. Apesar da crítica não gostar muito do comediante, é inegável o seu apelo comercial. E ele tem pelo menos um filme que é praticamente uma unanimidade, que todos gostam, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez. And Lucy. Henry Roth. The only problem is... Good morning. Os anos 2000 trouxeram ainda outros comediantes como Steve Carell, Will Ferrell, Seth Rogen, Martin Lawrence. Todos eles tiveram bastante sucesso até meados de 2010, 2011 aproximadamente. Chegamos então aos anos 2010 e deixamos para você a pergunta: quem é o grande astro da comédia atualmente? Quem é o astro que, assim como Arbuckle, ou Chaplin, ou o Gordo e o Magro, ou Jerry Lewis, ou Jim Carrey, quem é o astro que hoje atrai multidões com suas comédias? Deixa aqui nos comentários. Com certeza a sua opinião é muito importante pra gente. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais.
Siga a página no Face porque todo dia, ou quase todo dia, tem novidades exclusivas para vocês. Um abraço. Postei isso aí.